Olá, alunos, primeiro ano, ensino médio aí da Escola Antônio Burgos. Continuando aqui com vocês as nossas ideias de química. Aula anterior, já iniciávamos, né, o livro 3, daremos continuidade à ideia aí de estequiometria, o que o livro está chamando de estequiometria 2, né, é a continuidade daqueles raciocínios de estequiometria que estávamos trabalhando no livro 2, no volume 2. Vejam, na aula anterior, falávamos sobre rendimento de uma reação, falávamos sobre grau de pureza em reagentes, certo? Hoje nós iremos falar também sobre estequiometria, mas o foco é os reagentes limitantes e reagentes em excesso. Né? Como é que isso, de repente, influencia na compreensão dos aspectos quantitativos de uma determinada reação química. Ok, pessoal? Vamos lá? Vou interromper aqui para poder compartilhar o material com vocês. Então tá lá, ó. Opa, chegou. Reagente limitante e reagente em excesso. Pessoal, a ideia de reagente limitante, de repente, é aquele que está em uma quantidade menor. É ele que vai determinar até onde a reação, né? Como é que a reação vai ocorrer. Por quê? Porque ele não tem uma quantidade suficiente para que todos reajam. Então, tem uma quantidade menor. E isso vai fazer com que, né, a reação ela pare de ocorrer ali. Tá certo? Então, a reação ela vai ter uma taxa de desenvolvimento e depois, por conta desse reagente limitante, nós teremos uma parada nesse sentido. Então, aqui, por exemplo, ó, o reagente limitante determina a quantidade máxima de produto que pode ser formado. Ora, por que é ele que determina? Porque é ele que vai dizer até onde a reação vai acontecer. Ah, se tem a reação precisa de 5 mols de um determinado reagente para produzir tanto lá de um produto. Mas não tem 5 mols, tem 3 mols. Né? Todos os outros reagentes estão nas quantidades certas, mas esse está numa quantidade menor. Então, é ele que vai determinar, é ele que vai influenciar até onde vai ocorrer a produção de um determinado produto, até onde essa reação de fato vai estar ocorrendo. Né? É o chamado reagente limitante. Né? Por exemplo, aí nós vamos, né, trabalhar aqui o exemplo que o livro de vocês está fornecendo. Ó. Produção de ferro metálico a partir de 1 tonelada de minério de ferro. Aí diz lá, pessoal, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para facilitar. Pronto, aí tem aqui, ó, né? A quantidade de carvão e de oxigênio necessários para a reação de 1 tonelada de óxido de ferro 3. Aí, beleza, o que é que nós temos aqui? Pessoal, quando nós fizermos as comparações, as quantidades, tudo direitinho, vai ficar assim, ó, né? Isso, inclusive, nós chegamos a ver na aula anterior, né? Onde nós estávamos falando sobre essa questão do ferro, tá vendo? Ó? É 2 mols, né? Lá do óxido de ferro 3, para 6 mols de carvão, no caso o carbono, tá vendo aqui, ó? 6 mols dele, tá vendo? Aí, em termos de quantidades, aí nós vamos ficar com isso aqui, ó. 6 vezes 12 dá 72, que 12 é a massa molar do carbono. E aqui é 2 vezes o 159,6, né? Que é a massa lá do óxido de ferro 3. Como eu tenho 2 mols, vou multiplicar por 2, o que dá 319,2. Pronto, tá aí. Quando eu tiver 1 tonelada, né, do óxido de ferro, eu irei precisar de quanto, né, de carbono? Quanto? Eu irei precisar, olha, usando, né, logicamente, essa proporcionalidade que está aí estabelecida. 319,2 estão para 72. 1 tonelada estará para X. Esse X aqui refere-se ao carvão, que está aqui como MC, que é a massa de carbono, que é justamente 230 quilos, ou seja, 0,27, ou seja, 0,23, 27 não, 0,23 toneladas. Ok, determinei essa quantidade, não é? Em termos de... Tem outro reagente na reação? Tem. Olha lá, deixa eu voltar. Tem outro. Quem é outro? O oxigênio. Vamos determinar a quantidade para 1 tonelada? Né? Quando eu tiver 1 tonelada de óxido de ferro 3, eu irei precisar, nessa reação, de 230 quilos de carbono e irei precisar também de oxigênio. Qual a quantidade de oxigênio? Aí entra a massa molar aqui, ó, né? Eu tenho
eu terei aqui a proporcionalidade. Vamos lá, as proporcionalidades estequiométricas me dizem o seguinte: para cada 319,2 gramas de óxido de ferro 3, eu irei precisar de 3 mols de gás oxigênio. Cada mol do gás oxigênio é 32 gramas, né? Por quê? Porque é 16 vezes 2, que é 2 oxigênios. Então, é 16 vezes 2, o que dá 32. 32 vezes a quantidade de mols que é necessário ali, né, na estequiometria, que é 3. Então, vai dar 96 gramas. Então, olha lá o que é que eu tenho. Ó. 319,3 gramas de óxido de ferro 3 estão para 96 gramas de oxigênio, de gás oxigênio. Né? Muito oxigênio, viu? Uma tonelada, né, do óxido de ferro 3 irá reagir, né, estequiometricamente ali, ó, irá reagir com 300 quilos de oxigênio. Irão reagir com uma tonelada, irá, né, corrigindo a reagência aí, uma tonelada irá, regência, concordância, né, uma tonelada irá, né, precisar de 300 quilos de oxigênio, ou seja, 0,3 toneladas. Pois bem, o que é que nós temos a partir daí? Nós temos os valores estequiométricos determinados. Uma tonelada do óxido de ferro 3 irá reagir com 0,23 toneladas de carbono, irá reagir também, será necessário nessa reação oxigênio, ou seja, 0,3 toneladas de oxigênio, e isso vai representar a produção de ferro lá, vai impactar a produção de ferro, que a gente já viu na aula anterior, mas eu vou voltar aqui, né, no valor de 0,7 toneladas. Aí é onde entra a questão. E se não tivermos, beleza, tem lá a tonelada de óxido de ferro, mas se o sistema não tiver lá, na reação não tiver essa quantidade de carbono toda, ou se o processo lá de fornecimento de oxigênio não conseguir fornecer essa quantidade toda de oxigênio aqui, aí nós teremos, aquele que tiver na quantidade menor, né, ou um ou mais de um, né, nós iremos falar de reagente limitante. É ele que vai limitar o processo. Aí, mais uma vez, irá impactar o produto lá a ser formado. De repente, esse produto é de interesse comercial, é um produto que é comercializado, então o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que compreender que irá se produzir menos dele e o quanto isso impactará economicamente. Daí é onde vai surgir, né, as intervenções como forma de não permitir que ocorra a limitação, a existência desses reagentes limitantes. Como a reação tem rendimento de 90%, como a gente viu lá na aula anterior, né? Ou seja, 90% do minério de ferro é convertido em ferro metálico, que é o produto, então nós vamos também pensar nas quantidades de 90%, isso em relação ao minério, que é a hematita. Então, aqui eu tenho 1 tonelada, agora volta, é 1 tonelada de minério. 1 tonelada de minério, certo? Porque agora nós estávamos aqui considerando, ó, pessoal, para não ficar confuso, nós estávamos considerando aqui as ideias estequiométricas, né? Então, aqui nós vamos ter, né, as ideias estequiométricas. Aqui nós estamos considerando as impurezas existentes no minério, ou seja, já estamos levando a situação para a condição prática da coisa. Então, aqui eu não tenho lá no meu minério, eu não tenho ele 100% de óxido de ferro 3. Eu tenho apenas 90%, apenas não, é um valor grande, né? Eu tenho 90% dele. Logo, eu não irei precisar do 0,23 toneladas de carbono. Eu iria precisar desse valor se eu tivesse 100% do meu minério fosse óxido de ferro 3. A gente estava falando de uma situação teórica aqui e agora estamos abordando uma situação prática do que ocorre de verdade, onde há um rendimento a ser considerado devido à presença de impurezas no minério. Então, volta lá. Então, já que eu não tenho os 100%, eu tenho 90%, eu irei precisar de 90% desse valor também. Irei precisar de 90% lá da quantidade de oxigênio. Consequentemente, a quantidade a ser produzida de óxido de ferro não será o 100% dele, que era o 0,7 toneladas, mas sim, como vimos na aula anterior, mas sim o 0,63 toneladas.
né? Aqui ele considerou, foi interessante, considerou a quantidade de CO2 também, né, que poderia ser produzido se eu tivesse o 100% e na situação do 90%. Veja como tudo é proporcional, né? Se eu tivesse 50%, teria 50% de todos eles, né? Fica fácil por conta disso. Aí aqui nós temos o seguinte, olha, reagentes em excesso. Reagentes em excesso. Ora, se eu colocar 0,23 toneladas lá na minha reação, eu terei quanto de reagente em excesso? Eu terei a diferença aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu terei a diferença. Reagente em excesso, tá sobrando dele. Né? Ah, e no caso do oxigênio, é só você considerar também a diferença entre o que eu precisaria se eu tivesse 100% do minério lá, fosse hematita, fosse só o óxido de ferro 3, né? O 100% da hematita fosse óxido de ferro 3, eu iria precisar de 0,3 toneladas de gás oxigênio. Mas aí existe 10% de impurezas. Ou seja, apenas 90% é o óxido de ferro 3, ou seja, eu não irei precisar de 0,3% de toneladas de gás oxigênio, mas sim, eu irei precisar de 90% desse valor, 0,27. Se eu colocar 0,3, aí eu vou estar com um reagente em excesso. Vai estar sobrando quanto? 0,3, esse zero aqui não é significativo, você pode falar o 0,30, né? Menos o 0,27. Vai dar quanto? Vai dar 0,03 toneladas, que vai estar como reagente em excesso. Reagente em excesso, como o próprio nome está dizendo, é aquele reagente que está além daquela quantidade, que nós estamos além da quantidade que nós estamos, de fato, precisando para a ocorrência da reação, tá certo? Então, aí, né, encerra esse primeiro momento nosso, certo? Sobre reagente limitante e reagente em excesso, e aí entra na sequência a ideia de reações sucessivas. Pessoal, como o próprio nome está dizendo, reações sucessivas são reações que estão acopladas, onde o produto de uma reação será o reagente de outra. E o produto dessa outra já é o reagente de uma outra reação. Então, nós vamos estar falando em uma sequência de reações e podemos falar que são reações consecutivas, né? Reações consecutivas. Por quê? Porque aí uma vai depender, o produto de uma é o reagente da outra, não é? Nessas reações sucessivamente que estão ocorrendo. E vamos nos referir a isso como sendo reações consecutivas, reações que se encontram ali com essa dependência, digamos assim, né? O produto de uma é utilizado como reagente da outra, tá certo? Então, essas reações sucessivas que estão ali, que podem ocorrer, estaremos chamando de reações consecutivas. Joia. Então, aqui nós temos, por exemplo, olha essas três reações, ó, né? A pirita é um minério de ferro de cor dourada, olha aqui a pirita, vai reagir com oxigênio, formando o trióxido mais o dióxido de enxofre. Tá vendo aqui, ó? Por sua vez, o dióxido de enxofre, ele já vai estar, ó, reagindo com oxigênio, né, com gás oxigênio, e formando o trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre, por sua vez, vai estar reagindo aqui com a água, montando ácido sulfúrico, que, já que a gente está falando tanto de indústria, metalurgia, aquela coisa toda, é um produto extremamente importante para a manutenção do parque industrial. Ele é, né, para as atividades, eu digo a manutenção do ponto de vista das operações que ocorrem, lógico, né? Então, nós temos aí ele sendo utilizado em diversas etapas de diversos processos industriais. É extremamente importante. Claro que vão ter que saber muito bem como é que ele é produzido, né? Quais as reações consecutivas, de repente, que podem estar associadas à produção de ácido sulfúrico. É extremamente importante nesse sentido. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja. O produto da primeira, olha ele aqui, será reagente na segunda. O produto da terceira será reagente... né? Olha lá, eu troquei aqui os nomes. Ó. O produto da primeira será reagente na segunda. E o produto dessa segunda será reagente na terceira.
para a obtenção de um determinado produto de importantíssimo, né, interesse comercial, por exemplo. Então, é aí, pessoal, é aí que nós vamos ficar atentos nesse sentido. Reações consecutivas é simplesmente essa possibilidade. O produto de uma reação é o reagente da outra, e assim vai estar acontecendo. Determinar a massa de pirita, né? Aqui, ó, necessária para produzir 150 gramas de ácido sulfúrico. Olha, pessoal, nós podemos ir determinando, como elas estão todas encaixadinhas, nós podemos fazer um procedimento estequiométrico, né? Porque é tudo proporcional aqui, né? Então, olha lá. Primeiro, né, pelo livro aqui, literalmente, devemos igualar os coeficientes estequiométricos das substâncias que aparecem em mais de uma etapa e multiplicá-los de maneira tal que as quantidades fiquem iguais, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Por exemplo, né? O que é que ele vai fazer com A2? Ele vai multiplicar por 4. Por que multiplicar por 4? Porque se multiplicar essa 2 por 4, ele vai obter essa quantidade aqui, ó, não é? Aí ele vai pegar a 3 e vai multiplicar por 8. Por quê? Por que por 8? Porque é para igualar as quantidades. Olha, eu não estou falando do dióxido de enxofre. Qual é a quantidade dele que está aqui? 8. Qual é a quantidade que eu tenho aqui dele na segunda reação? Eu não tenho 8, eu tenho 2. Para igualar a quantidade, eu vou fazer o quê com essa equação 2? Eu irei multiplicar toda ela por 4. Não é? Aí, quando multiplicar toda ela por 4, esse valor daqui, ó, vai ficar também em 8, não é? Porque não vai multiplicar por 4, aqui também, ó, toda ela está multiplicando. O 1 que está aqui subentendido multiplica por 4, o 2 que está aqui, ó, multiplica por 4, esse 2 aqui, ó, vai multiplicar por 4. Aí, quando jogar para cá, na 3, ó, aí vai ficar 1 de trióxido, e aqui eu tenho 8, né, que é 2 vezes 4. Aí, como forma de igualar, eu vou multiplicar a equação 3 por 8 também. Né? Aí eu vou ter toda ela multiplicada por 8. Então, aqui vai ficar, ó, 8 aqui, né? 8 aqui, como forma de deixar tudo certinho, né? Estequiometricamente falando. Aí, depois de feito esse raciocínio, é só fazer a projeção para a quantidade que se quer. Qual é a quantidade que está se querendo? A quantidade é 150 gramas de ácido sulfúrico. Então, olha lá como é que nós vamos fazer o cálculo. Ó. Eu vou obter uma quarta equação, tá vendo? Ó? Essa quarta equação, como é que eu vou obter a partir das reações consecutivas? Eu vou baixar todos eles aqui, ó. Vou somar todos eles, botar aqui. Agora, detalhe. O que tiver de um lado e tiver do outro, não importa se é na 1, na 2 ou na 3. Se tiver de um lado, ou seja, dos reagentes, e tiver também na mesma substância nos produtos, aí eu irei subtrair. Se tiver do mesmo lado, eu somo. Mas se tiver em lados opostos, eu irei cortar, irei subtrair. Como assim, professor? Tipo esse aqui, ó. 8SO3. Não está aqui nos produtos? Tem SO3 ainda por aqui em algum canto? Tem, ó. Olha aqui, ó. Mas está nos reagentes, está em lados opostos. Aí o que é que eu faço? Eu elimino, subtraio. Aí vai ficar 8 menos 8. Zerou, não tem mais, cortou. Por isso que não vai aparecer aqui embaixo. Ó. Essa equação 4 é como se fosse um saldo. Né? Vou fazer o somatório de tudo que tem lá em cima e jogar aqui embaixo. Porém, o que tiver lá em cima, em lados opostos, eu irei subtrair as quantidades. Se for quantidades iguais, como a gente fez ali para bater, as quantidades iguais, aí vai o quê? Vai simplesmente, né, deixar de existir aquela substância no nosso raciocínio da reação 4. Vamos ver, o que mais aqui a gente tem dos dois lados? Ó? Aqui, ó, o dióxido de enxofre. Tenho ele aqui e tenho o dióxido de enxofre aqui também. Ó. Ou seja, está fora, né, da minha equação 4. Por quê? Porque vai ficar 8, ó, que está nos produtos, com 8 que está nos reagentes. 8 menos 8, zerou. Não vai considerar mais o dióxido de enxofre. Agora, todos os outros componentes, ó, eles só estão em um dos lados, né? Por exemplo, a pirita, tá aqui, ó, ferro S2, só tenho ela de um lado.
Vem para cá. Quem mais? Oxigênio. Oxigênio eu tenho aqui, opa, ó, tem aqui em duas posições, em duas equações, mas em ambas as equações elas se encontram como reagente, ou seja, está do mesmo lado, então eu somo. Então vai ficar, ó, 11 com 4, 15, por isso que tem aqui embaixo, ó, 15. Água, não tem com quem somar, nem com quem cortar se tivesse do outro lado. Aí fica 8 mols de água. E aqui do outro lado eu vou ter quem? Eu vou ter aqui, ó, o trióxido de enxofre, que é 2 mols, e aqui 8 de ácido sulfúrico. Pronto. Montei a equação geral, digamos assim, global, para a produção do ácido sulfúrico, considerando lá a partir da pirita. Ok. Vamos lá. Então aqui, ó, vamos agora estabelecer as proporções. 4 mol de pirita para 8 mols de ácido sulfúrico. Proporção em termos de mol. E em termos de massa, de gramas, eu tenho que fazer 4 vezes a massa molar da pirita está para 8 vezes a massa molar do ácido sulfúrico. Né? Aí, por isso que vai ficar aqui essa relação, ó. Aí aqui ele inverteu, né? Mas não tem problema, né? Porque esse daqui, ó, se refere ao ácido sulfúrico. E esse daqui se refere à pirita. Não tem problema, porque é uma proporcionalidade. Então aqui vai ficar, ó, 8 vezes 98,1. 98,1 é a massa molar do ácido sulfúrico. 120, a massa molar da pirita. Aí vai ficar aqui, 8 vezes 98,1 está para 4 vezes 120. 150 gramas de ácido sulfúrico, que é a quantidade que ele deseja produzir, está para quanto de pirita? Quanto precisaria de pirita? Então, é uma proporcionalidade, eu vou buscar esse valor. Então, vai ficar multiplicando lá, né, meio pelos extremos, eu vou obter aqui, né, 8 vezes 98,1, né, está para X. 150 vezes 4 vezes 120 vai ser o meu numerador, dividido pelo valor lá, ó, 8 vezes 98,1, que vai dar aproximadamente 92 gramas. É raciocínio bem lógico, tem outras maneiras de fazer, isso vai muito do aluno, mas isso aqui é a maneira padrão, digamos assim, né? E aí, pessoal, então, dessa maneira, eu fiquei com a ideia da equação global. Muito boa isso aqui, vai ajudar vocês em muitos assuntos, né? E dessa maneira eu posso estabelecer a proporcionalidade envolvida para qualquer substância ali em questão. No caso aqui, né, o foco foi determinar a quantidade de pirita para produzir 150 gramas, necessária para produzir 150 gramas de ácido sulfúrico. 92 gramas ali, né, da pirita serão necessários para produzir 150 gramas de ácido sulfúrico. Ok, pessoal, até o nosso próximo momento, na aula lá do Zoom, eu estarei tirando dúvidas sobre esse início do livro 3, né? Sobre, isso é na quinta-feira, a nossa aula, né? Aí eu estarei tirando dúvidas sobre rendimento das reações, sobre reagentes, sobre pureza de reagentes, sobre reagente limitante, reagente em excesso e reações consecutivas. Tá certo, pessoal? Então, até o nosso próximo momento e até mais. Tchau, tchau.